Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Eu sou a professora Daniele Fonseca, aqui cumprimentando algumas professoras também que colaboraram aqui com a minha paixão pelo patrimônio cultural de alguma forma. Quero, antes de qualquer coisa, agradecer e parabenizar o Sicredi por esse auditório maravilhoso. Eu acho que Pelotas fica, então, instrumentalizada aqui com um auditório muito bom, uma qualidade excepcional. Então, obrigada ao Sicredi por oportunizar um espaço como esse para a gente. Gostaria de agradecer também ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, na figura da promotora, Ana Marquesan, pelo convite. Então, o convite para a gente conversar hoje foi sobre Universidade, Cidade e Patrimônio Cultural. Então, acho que estamos eu aqui e a Aline dentro de uma salinha, Aline? A gente conversava, não é o tipo de ambientação em que nós, professores, estamos acostumados. Eu já estou até me sentindo um pouco mais à vontade na fala, porque o ambiente está, de alguma forma, oportunizando isso. Então, interessante, eu acho que a gente vai, com isso, conseguir descontrair a fala. Eu acho que vai ser bem legal. Acho que meu papel aqui como mediadora é fazer uma apresentação. Então, eu vou fazer uma apresentação do tema lendo. Eu preparei um texto que não é meu, ele é um texto construído a muitas mãos, ele é, na verdade, um recorte de textos da universidade, de alguns cursos onde eu atuo, que eu fiz um compilado de informações para contextualizar, então, o papel da Universidade Federal de Pelotas em relação à atuação em prol do patrimônio cultural dessa cidade e da região como um todo. Vejo aqui que muitas pessoas são da UFPEL, então acredito que algumas das informações não vão ser novidade, mas para aqueles que não estão acostumados ou não conhecem tanto essa temática, acho que vai ser interessante de conhecer um pouquinho dessa trajetória da universidade em relação ao patrimônio cultural. Então, a UFPEL ela tem como missão promover a formação integral e permanente do profissional, construindo o conhecimento e a cultura, comprometidos com os valores da vida, com a construção e o progresso da sociedade. Foi criada em 1969, a partir da transformação da Universidade Federal Rural do Rio Grande do Sul, que era composta pela centenária Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, a Faculdade de Veterinária e a Faculdade de Ciências Domésticas. E na anexação das faculdades de Direito e Odontologia, até então estavam ligadas à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Outras instituições particulares que já existiam em Pelotas foram também agregadas à Universidade Federal, como é o caso do Conservatório de Música de Pelotas, da Escola de Belas Artes Dona Carmen Trápaga Simões, do curso de Medicina do Instituto Pró-Ensino Superior do Estado, que era a conhecida Leiga, além do conjunto agrotécnico Visconde da Graça, o KVG. Então, relevantes no processo de desenvolvimento da UFPEL, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Enfermagem, colaboram hoje, de forma significativa, com a estrutura da área da saúde na cidade. Estrutura essa que, através de ambulatórios da Faculdade de Medicina, do Hospital Escola da Universidade, contribui até hoje para a saúde da população de Pelotas e cidades vizinhas, visto o grande número de atendimentos realizados a pacientes do SUS. Atualmente, a universidade conta com 5 campi: Campus do Capão do Leão, Campus da Palma, Campus da Saúde, Campus das Ciências Sociais e o Campus Anglo, onde está instalada a reitoria e demais unidades administrativas. Também fazem parte da atual estrutura da UFPEL outras unidades localizadas fora dos campi. Dentre elas estão a Faculdade de Odontologia, Faculdade de Direito, Serviço de Assistência Judiciária, o Conservatório de Música, o Centro de Artes, o Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos, o Centro de Desenvolvimento Tecnológico, o Centro das Engenharias, a Escola Superior de Educação Física, o Centro de Educação Aberta e à Distância,
o Museu de Arte Leopoldo Gotuso, o Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter, o Museu do Doce e a Agência da Lagoa Mirim. Até novembro de 2017, foram disponibilizados pela instituição 96 cursos de graduação presenciais, sendo 66 bacharelados, 22 licenciaturas, 8 tecnólogos e 3 graduações de ensino à distância. Em nível de pós-graduação, são disponibilizados 112 cursos, sendo eles 26 doutorados, 50 mestrados, 6 mestrados profissionais, 11 residências médicas e 34 especializações. Números que já estão desatualizados, né? A Faculdade de Arquitetura, por exemplo, recentemente pode abrir o doutorado em arquitetura, a mesma coisa com o programa de pós-graduação em artes visuais. Então, algumas pequenas variações nesses números, né? Porque os dados que eu tenho aqui são de 2017. A UFPEL está inserida num contexto socioeconômico e cultural da região sul do estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas, com sua relevante tradição cultural e artística. Há alguns anos, várias instituições pelotenses vêm se preocupando em fazer das artes e do patrimônio um fator do seu desenvolvimento, destacando-se a própria Universidade Federal de Pelotas, a Universidade Católica, a Prefeitura Municipal de Pelotas, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas, o CDL, o Sindicato da Indústria da Construção Imobiliária, o Sinduscom, e o Instituto Histórico e Geográfico de Pelotas, o IHGPEL. No campo patrimonial, ganharam destaque as instituições museológicas da cidade. O Museu Municipal Parque da Baronesa, que pertence ao município, o Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter e o Museu de Arte Leopoldo Gotuso, o MAUG, sendo esses dois últimos pertencentes à UFPEL. Foram também significativas as iniciativas da UFPEL para a criação do Museu do Doce, que aconteceu no ano de 2013, como um espaço dedicado a uma das tradições mais significativas para a cidade de Pelotas. A rede de museus da UFPEL foi criada em 2017, com a proposta de integrar e fortalecer as unidades que possuem ou trabalham com acervos. A atuação dessas instituições criou, ao longo dos últimos anos, um ambiente propício e uma demanda pelo desenvolvimento de ações qualificadas para a preservação e a recuperação dos bens patrimoniais. Pelotas possui um significativo patrimônio arquitetônico construído ao longo dos séculos XIX e XX e que sobreviveu, em grande parte, em razão aos períodos de ostracismo econômico regional. Muitos edifícios foram, ao longo do tempo, recebendo proteção legal a partir das políticas de tombamento em nível municipal, estadual ou federal. Por conta da importância desse patrimônio, Pelotas foi uma das 26 cidades que recebeu recursos do Monumenta, um programa do Ministério da Cultura voltado à requalificação dos centros históricos urbanos no território nacional nos anos 90. Em 2018, ganhou destaque o tombamento, por parte do IPHAN, do Conjunto Histórico de Pelotas, como patrimônio cultural nacional e do reconhecimento da tradição doceira da cidade de Pelotas, como patrimônio cultural imaterial do Brasil. Os professores da UFPEL tiveram um papel importante na elaboração dos inventários que resultaram nos recentes processos de tombamento e reconhecimento. Nas últimas décadas, com a ampliação do conceito de patrimônio cultural, a exemplo da tradição doceira de Pelotas, considera-se que, para além do patrimônio arquitetônico, a riqueza local também se manifesta no campo da cultura imaterial, das artes visuais e decorativas, da arqueologia, das tradições orais, da música erudita e popular, dos acervos documentais, dentre tantas outras manifestações culturais. A universidade e o setor público vêm, nos últimos anos, envidando esforços e ações conjugadas para viabilizar a preservação deste relevante patrimônio histórico e cultural. Tais ações de preservação estão intimamente relacionadas com os conceitos transcendentes para construir uma sociedade brasileira plural, justa e diversificada, tais como a viabilidade de um desenvolvimento econômico mais sustentável, o fortalecimento da cidadania e dos direitos humanos e a valorização e o respeito
a diversidade cultural de cada região ou grupo social nas suas diferentes manifestações de identidade e memórias. Desse modo, a pauta do desenvolvimento da região sul do Rio Grande do Sul passa a integrar, junto da preservação do meio ambiente, a preservação do patrimônio cultural, em sua acepção material e imaterial. O gerenciamento e a preservação do patrimônio são fatores para o crescimento e desenvolvimento regional, inclusive englobando setores da população que, historicamente e em decorrência das desigualdades socioeconômicas, foram alijados do que era representado como o passado áureo da cidade de Pelotas. A universidade tem, assim, o papel de formar profissionais qualificados para a proposição e execução de projetos de preservação e gestão do patrimônio e da memória. Nesse ambiente propício para a questão da preservação patrimonial, que se instaurou na UFPEL, desenvolvido em parte pela atuação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Instituto de Ciências Humanas, Centro de Artes e entre outras unidades acadêmicas, destaco hoje vários cursos que se dedicaram ao tema em décadas recentes. O curso Lato Sensu de pós-graduação em Artes, especialização em Patrimônio Cultural, Conservação de Artefatos, que iniciou sua primeira turma em 96 e trabalhou com essa linha até 2009. O curso de especialização em Memória, Identidade e Patrimônio, criado em 2003 e que se transformou no curso de mestrado em 2006. O curso de especialização em Preservação do Patrimônio Arquitetônico e Urbano, que iniciou sua primeira turma em 2004. O mestrado multidisciplinar em Memória Social e Patrimônio Cultural foi aprovado pela CAPES em julho de 2006 e, em 2012, implantou a formação a nível de doutorado. O curso de graduação em Museologia, criado em 2006. A implantação do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis, em 2008. Tudo isso é resultado de diversas nucleações implantadas e desenvolvidas pela UFPEL, tendo como foco a memória e o patrimônio. Todos esses núcleos de formação consolidam Pelotas e a UFPEL como centro de referência e formação de profissionais capacitados a atuar nas áreas de gestão de memória, proteção e salvaguarda do patrimônio cultural, revitalização de centros históricos, restauração de bens patrimonializados e educação para o patrimônio. Então, feita essa apresentação inicial, né, do que compete a nós, enquanto representantes da universidade aqui, discutindo, né, sobre universidade, cidade e patrimônio cultural, eu vou passar, então, a palavra para a Aline, professora Aline Montanha da Silveira, que vai fazer a sua apresentação sobre parte, né, que é desenvolvido, de trabalhos que são desenvolvidos dentro da Faculdade de Arquitetura. Então, a professora Aline Montanha da Silveira é arquiteta e urbanista, especialista em patrimônio cultural, conservação de artefatos e mestre em educação pela Universidade Federal de Pelotas. É doutora em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo, professora da faculdade e da pós-graduação em arquitetura e urbanismo da Universidade de Pelotas, onde também é coordenadora do Núcleo de Estudos de Arquitetura Brasileira e coordenadora adjunta do Programa de Pós-Graduação, pesquisadora da rede PHI Brasil, Patrimônio Histórico Cultural Ibero-Americano, e do grupo de pesquisa Forma Urbana do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, Aline, por favor. Obrigada, Dani. Bom, boa tarde a todos e todas. Então, a fala que eu vou fazer, eu vou ficar de pé. Um recorte, né, da nossa experiência com preservação do patrimônio a partir da atuação do Núcleo de Estudos de Arquitetura Brasileira, que é um núcleo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que atualmente eu sou coordenadora. Então, comentando, ilustrando um pouquinho do que a Dani falou antes, né, a questão da universidade e o seu patrimônio cultural edificado, né, eu trago algumas imagens desse patrimônio que hoje integra o acervo da UFPEL, né, e escolhi algumas imagens para mostrar que essa preocupação com o patrimônio hoje
ela aborda diferentes linguagens, diferentes temporalidades, diferentes períodos, né? Então, a gente tem exemplos da edificação aqui da Faculdade de Direito, uma edificação das primeiras décadas do século XX, da fábrica da antiga laneira, né, dos anos 40, e da Faculdade de Odontologia, mostrando que não é mais só o patrimônio do século XIX, ou só essa arquitetura reconhecida, mas a arquitetura fabril, a arquitetura moderna, edificações, né, verticalizadas, que ampliam esse entendimento do que a gente tem hoje sobre patrimônio. E a fala que eu vou fazer aqui hoje para vocês, ela é permeada por toda essa minha formação enquanto arquiteta e urbanista, né? Então, o Núcleo de Estudos de Arquitetura Brasileira, esse ano, completa 40 anos. A Faculdade de Arquitetura completou 50, aqui na Universidade Federal de Pelotas. E a gente organiza esse trabalho que a gente desenvolve na região em mais ou menos 3 períodos que eu vou trazer para vocês, mostrando, né, a nossa relação enquanto universidade com o patrimônio. A gente tem um período inicial de quando o núcleo surge, nos anos 80, até início dos anos 90, quando eu atuo como estudante de graduação. Aí, nesse período, eu tenho a minha primeira formação no campo da arquitetura. Depois, a gente tem um período intermediário, de 1993 a 2016, né, onde eu faço, então, a minha especialização, o meu mestrado, e eu retorno para a UFPEL como professora. E, no período atual, a partir de 2017, quando eu ingresso na pós-graduação e assumo a coordenação do laboratório, né? O núcleo ele sempre teve suas atuações, então, vinculadas à Faculdade de Arquitetura e vinculadas às propostas pedagógicas do curso de graduação, né? E nós começamos essa trajetória lá nos anos 80, então, completando hoje esses 40 anos, com uma das primeiras edificações que a gente trabalha, que é o prédio da atual Faculdade de Medicina da UFPEL, né, a Vila Augusta, né, construída, né, nas primeiras décadas do século XX. Nesse momento, as nossas experimentações com o campo do patrimônio, né, englobam edificações de grande porte. A gente começa a documentar esses edifícios nas disciplinas de graduação, né, geralmente na área central, né, e são trabalhos feitos à mão, com registros ainda da década de 80, né, que a gente hoje guarda no acervo do laboratório. Mas, ao mesmo tempo, não é só essa preocupação com a arquitetura monumental que a gente tem. A equipe do laboratório, do núcleo, então, ela se volta a documentar também essa arquitetura de paisagem, né, essa ambiência urbana da cidade, a partir do primeiro inventário que a faculdade fez, em parceria com a prefeitura e com o IFAM, em 1983. Então, essa documentação eram fichas de preenchimento batidas à máquina, que a gente saía a campo e preenchia manualmente, os registros fotográficos em preto e branco, né, documentando essa arquitetura que formava a paisagem da cidade, né? Na sequência, então, após essa primeira experiência, o NEAB começa a ter uma atuação não só local, mas regional, e começam as atuações na cidade de Jaguarão. Em 87 é feito o inventário do patrimônio arquitetônico de Jaguarão, que, posteriormente, em 92, vira o Programa de Revitalização Integrado de Jaguarão. É a nossa primeira experiência fora de Pelotas, né? Nossa, que eu digo da equipe, da professora Ana, que está aqui me assistindo hoje, né, que vai atuar nessa área. Tá? E essa atuação, então, ela começa a se expandir, né? E o NEAB começa a entender que o papel da universidade não é restrito à cidade de Pelotas, mas que existe uma série de municípios na região que têm acervos importantes e que nos interessam enquanto objeto de estudo e de extensão. Então, a partir de 83, a gente vai atuar em várias regiões de Pelotas, mas também vamos trabalhar em Rio Grande e São José do Norte, Pedro Osório e Cerrito, Jaguarão e Rio Branco, né, num momento que a gente trabalha a questão da fronteira, Chuí,
Pedras Altas, Arroio Grande e Erval, Pinheiro Machado e Piratini, Canguçu, São Lourenço e Candiota. E algumas dessas cidades nós fomos uma primeira vez e retornamos, né, em outros momentos, como é o caso de Rio Grande, de Erval, de São Lourenço e de Piratini, que a gente retornou a trabalhar nessas mesmas cidades. E esse primeiro período, então, esses trabalhos na região sul que a gente começa a fazer, são pautados no patrimônio, no entendimento de que ensino, pesquisa e extensão ocorrem juntos, né? A gente é pautado nessa premissa da indissociabilidade. Então, a questão do ensino ela estava sempre vinculada à disciplina de Projeto 8, que eram as técnicas retrospectivas do projeto arquitetônico e urbanístico. A partir de 2008, se englobam as discussões na pós-graduação. Né? Em paralelo, a gente trabalhava pesquisas para entender os tipos e a forma urbana dessas cidades, como é que isso se organizavam e como trabalhar, então, as estratégias de preservação, com diretrizes de preservação vinculadas a essas prefeituras, prestando assessoria técnica, né, à comunidade e às prefeituras da região. Né? E aqui eu trago um pouco dessas imagens. A gente pautava os trabalhos sempre em estudos da paisagem urbana, né, estudando a morfologia das cidades e os tipos arquitetônicos tradicionais aqui da região, dessas regiões dessas cidades aqui da região sul. E aqui eu trago umas imagens, né, Pinheiro Machado, São José do Norte, Canguçu, cidades aqui da região sul, onde a gente trabalhou. E essa produção, esse trabalho de graduação que a gente desenvolve nesse período, eles resultam em estudos, em levantamentos da paisagem dessa cidade, né, que vão acompanhando, então, os períodos que a gente vai percorrendo. Né? Essa formação dos nossos profissionais, então, ela acontece no âmbito urbano e arquitetônico, né? Documentando a paisagem urbana, as edificações, voltados, então, a discutir como trabalhar intervenções arquitetônicas e urbanísticas nesses locais. Aqui eu trago 2 exemplos desse acervo que a gente tem de material no laboratório. A primeira imagem é um perfil da rua Benjamin Constant, ali ao lado de onde está funcionando a Faculdade de Arquitetura hoje. É um desenho feito à mão, né, uma forma de representação ainda dos anos 90. E, em 2002, São Lourenço do Sul, né, já uma representação em meio digital, né, mostrando um pouco de como o laboratório também se insere nessas maneiras de representar e documentar o patrimônio. E a gente trabalha não só com a paisagem, mas com os edifícios, né? E com edifícios de linguagens, de tipologias, de temporalidades diferentes. Né? Na fase final desse primeiro período que eu comento com vocês, a gente trabalhou ali na região aqui de Pelotas, ali do entorno do Colégio Assis Brasil, onde era a antiga fábrica Lang, e a documentação, então, que a gente tem aqui, eu trago para vocês uma representação da Vila Laura, né, que é uma das edificações que está ali num foco de especial interesse daquela região. Uma documentação também feita já com ferramentas digitais, onde a gente busca documentar e entender o edifício como ele chega para nós hoje, mostrando a importância desses processos de documentação e registro na formação dos arquitetos. Então, as imagens mostram as 2 fachadas, a fachada principal e a fachada lateral. Ali, a terceira imagem é um detalhe de um vitral, que essa edificação tem vitrais ornamentados, né? E o tratamento dos pisos, das paginações dos pisos dos interiores, né? Que são, muitas vezes, elementos que, quando a gente olha a edificação externamente, a gente não conhece, não percebe, mas que, durante esses trabalhos, a gente busca documentar, entender como essas edificações acontecem, para discutir estratégias de intervenção do âmbito arquitetônico. Em paralelo a isso, né, lá nos anos 90 ainda, a gente começa a desenvolver uma atividade
que é o Roteiro Cultural de Pelotas. Essa atividade começa em 1997, a gente monta um material de divulgação histórico das principais edificações que esse roteiro percorria, e eu trabalho nesse roteiro já como aluna de curso de especialização, né? Durante muito tempo ele funcionou em parceria com o Museu de Arte e com crianças de terceira série do ensino fundamental. Então, é uma ação de extensão que a gente começa naquele momento e que eu acabo fazendo até hoje, né, esses percursos e essas discussões sobre o nosso patrimônio. Na virada dos anos 2000, então, a gente vai ter algumas ações de extensão que resultam já em ferramentas de proteção. Então, um dos trabalhos feitos foi o patrimônio, uma mostra, né, sobre o patrimônio cultural da UFPEL naquele período, conduzido pela professora Ana Lúcia Oliveira e pela professora Anaísi Espírito Santo, onde elas identificam, né, algumas edificações pertencentes à UFPEL, né, que acabam sendo declaradas patrimônio cultural do Estado do Rio Grande do Sul. E, mais recentemente, né, já eu atuando como professora, né, a gente trabalha numa outra demanda, né, que surge, que é o inventário da arquitetura pré-moderna de Pelotas, né? Era uma demanda do terceiro plano diretor, que a arquitetura, então, essa arquitetura pré-moderna fosse inventariada, e a gente, então, organiza uma equipe na Faculdade de Arquitetura, em parceria com a Prefeitura Municipal, para fazer esse inventário, que engloba, então, a região mais antiga da cidade, do primeiro loteamento, a região do segundo loteamento, o terceiro loteamento, que é a Zona Norte, que vai pegar essa região aqui onde a gente está, né, como limite, e a gente acaba incorporando ali, entre o primeiro e o segundo loteamento, uma área mais à direita, porque a gente entende que também é importante, né? E vai documentar, vai registrar essa arquitetura de paisagem também, de uma arquitetura art déco, proto-moderna, com linguagens mais geometrizadas, com edificações em altura, que viram, né, depois, esse estudo, então, vai fundamentar o decreto publicado em 2021, que amplia o inventário do patrimônio cultural de Pelotas. Não passei. Desculpe, deu... Tu consegue passar aí? Tá. E mostrando um pouquinho, então, dessas ações de extensão, né, esses trabalhos que a gente faz junto às prefeituras, eles são apresentados para a comunidade, são discutidos com os gestores e levados para as discussões. Aqui a gente tem 2 momentos. Em 2014, quando a gente trabalha em Piratini e apresenta esses relatos, né, envolvendo os alunos na discussão, né, e na importância de entender o patrimônio e de interagir, né, com esses gestores e com a comunidade. Vou passar aqui, não... Passou. Depois a gente tem outra atuação em São Lourenço, em 2015, quando a gente trabalhou junto com a prefeitura no levantamento e na identificação da disciplina. Eles nos convidam para interagir numa feira do livro, né, e a gente leva, então, um pouco do material que a gente tem no laboratório, que são modelos, que são maquetes, que são livros-objetos, onde a gente consegue fazer essa interlocução com diferentes públicos, né, levando um pouco da nossa experiência de patrimônio para essa região. Vou passar. Em 2016 e 2017, a gente vai, então, retornar para a fronteira e aí fazer um trabalho conjunto Brasil-Uruguai, quando a gente atua no Chuí, então, Chuí e Jaguarão-Rio Branco, com oficinas, com ações junto à comunidade. Então, a gente trabalha com uma escola, ali a gente tem as imagens da escola no Chuí,
e em Jaguarão, com os alunos do campus do IFSU, que tem essa formação, essa preocupação com a discussão de patrimônio. A gente faz oficinas, elas são estratégias que a gente monta de simulações de cenários urbanos a partir da realidade dessas cidades, onde eles podem interagir e simular como gostariam que fosse a sua cidade de futuro. Em 2017, já no nosso período mais recente, a gente tem alterações curriculares que mexem com a nossa estrutura do curso, mas a gente continua trabalhando o patrimônio, agora em 2 disciplinas diferentes, e trabalhamos essas guias de desenho, aqui voltando para Pelotas, atuando em áreas de interesse, muitas vezes em parceria com a prefeitura, para avançar nas discussões sobre intervenções nessas áreas. Então, eu trago aqui o exemplo da Rua Dom Pedro, que a gente trabalhou, perto da estação ferroviária, ali ao lado da Praça Coronel Pedro Osório, e na Zona Norte, na Rua Antônio dos Anjos. E o resultado desses trabalhos, além das diretrizes urbanas, são os levantamentos, a documentação desses bens que integram o nosso patrimônio. Então, aqui são desenhos feitos nesse trecho da Rua Dom Pedro, esses exemplares que constituem a paisagem, que a gente registra, documenta, estuda. Muitas vezes a gente chega na casa das pessoas, pede autorização, eles nos deixam entrar, conhecer, estudar e possibilitar ao aluno essas vivências. E a gente, então, simula intervenções e discussões de como lidar com esses bens no âmbito da graduação. As imagens de cima são fachadas de edificações desse trecho, da Rua Dom Pedro II e da Lobo da Costa, tem uma ali da Lobo da Costa, um tapete de ladrilho hidráulico de um interior dessas residências, e aqui os detalhes de ornamentação dos estuques, dos frontões dessas edificações que a gente está apresentando. Pode passar. E, mais recentemente, também, a gente, já com atividades de extensão, a gente vai trabalhar com o inventário do patrimônio da cidade de Erval, a partir de uma demanda da prefeitura de Erval, que vem até a universidade e nos pede essa participação. E aí a gente experimenta, e isso foi um pouquinho antes da pandemia, uma estratégia de abordar o patrimônio a partir desse diálogo, dessa interlocução com a comunidade. Então, as nossas experiências a nossa equipe vai a Erval escutar o que as pessoas consideram patrimônio, o que elas julgam importantes, para nos ajudar a desenvolver esse trabalho, que foi um dos inventários mais recentes que a gente se envolveu. Pode passar. Em paralelo, a formação dos alunos, ela contempla também a questão de visitas técnicas e percursos guiados. Então, aqui eu trago algumas imagens do Museu da Baronesa. À direita, a gente tem uma visita técnica às obras de restauração, então, buscando discutir com os alunos, em loco, as questões de patrimônio. E, na imagem da esquerda, é uma visita com alunos de início de curso, onde a gente apresenta o parque, a inserção urbana, todas as questões históricas, arquitetônicas, para eles terem subsídios para começar a discutir as questões de patrimônio. Pode passar. E aí, isso se amplia com a pós-graduação, com os estudos que a gente vai fazendo mais aprofundados, e que a gente consegue, então, trazer novos olhares e novas discussões. E esses mestrandos também dando esse retorno, interagindo com os alunos de graduação, propõem atividades. Esse foi uma atividade que a gente fez ano passado, foi um percurso sobre as antigas salas de cinema de Pelotas, que é um trabalho de uma mestranda do Progral. E eu chamo a atenção, de novo, para essa ampliação do conceito de patrimônio, que a gente inclui, nessa primeira imagem, uma arquitetura das primeiras décadas do século XX, que é o Cine Avenida,
No meio, uma arquitetura já proto-moderna, que era onde ficava o antigo Cine Rei, e à direita, a segunda, né, versão do Cine Capitólio, já uma obra de arquitetura moderna. Pode passar. E a gente também, nessa ampliação e nesse avanço das pesquisas, a gente começa a olhar um outro tipo arquitetônico, que são as vilas, né? Como eu mostrei lá a Vila Laura para vocês, essas edificações já do século XX, né, que são objetos de estudo já em trabalhos de mestrado, e que a gente, então, interage com os alunos, leva para fazer visitação, para conhecer como essas edificações acontecem, né, como elas são os interiores, e, ao mesmo tempo, a gente trabalha com documentação primária. Então, a gente está com uma parceria com a prefeitura, onde a gente está digitalizando esses documentos, né, da década de 20, que servem de subsídio também para a gente entender esse patrimônio. Pode passar. Buscando, então, divulgar essas ações não só no âmbito local, né, em 2014, a gente se insere numa rede já buscando a internacionalização, que é a rede FI, Patrimônio Histórico e Cultural Ibero-Americano. É uma rede, então, que ela surge na Europa e se difunde, né, na América. No Brasil, atualmente, são várias instituições que já se inserem nesse contexto. A gente começou desde... Quando a rede começou, a gente começou a trabalhar, e a gente divulga e participa das discussões com os trabalhos de conclusão de curso, né, os nossos trabalhos finais de graduação, onde os alunos discutem intervenções em bens de valor cultural. Então, a gente tem vários trabalhos que fazem parte dessa plataforma. Eu trouxe aqui um exemplo de uma estação ferroviária em Capão do Leão, que foi tema de um trabalho de conclusão de curso. Pode passar. E, nessa inserção das discussões contemporâneas do campo, né, a gente começa, então, a avançar, né, não só na internacionalização, mas no emprego de novas tecnologias de documentação e a fazer experimentações no campo na universidade. Né, e aqui, então, 40 anos depois, esse ano, né, em 2023, a gente volta para a Faculdade de Medicina, né, para estudar novamente esse prédio, com um outro olhar, agora com ferramentas digitais. A gente está trabalhando com voos de drone para experimentar as estratégias de levantamento, com fotogrametria digital, gerando nuvens de pontos, né, e discutindo com nossos alunos a importância da inserção, né, desses novos recursos, né, para a formação e para a capacitação dos nossos arquitetos. Então, aqui eu trago algumas imagens, né, são essas imagens geradas a partir da fotogrametria digital, que nos permitem uma documentação precisa do objeto. Né? Então, a gente começa a avançar nessas questões. Pode passar. Né? E isso também na maneira de representar, não só de documentar, mas de representar essas edificações. Então, a gente começa a inserir novos programas, né, novas maneiras de representar, como os usos de HBIM, né, a metodologia BIM nas edificações, né, juntando nuvens de ponto com essas ferramentas e criando, então, modelos, né, desse nosso patrimônio, já a partir do uso dessas novas tecnologias. Aqui é uma experiência que a gente teve ano passado, que foi a documentação da Vila Estela, que fica no Parque da Baronesa, aqui em Pelotas. Tá? Eu já estou finalizando, pode passar. E, para finalizar a apresentação de hoje, então, contando um pouco dessa narrativa do nosso percurso, em 2013, na primeira edição do Dia do Patrimônio, né, nós participamos com uma exposição onde a gente levava toda essa experiência do laboratório, né, mostrando essa nossa vinculação de ensino, pesquisa e extensão. Né. Foi no Clube Cacheral que a gente fez essa exposição da disciplina. E, esse ano, a gente retorna ao Dia do Patrimônio. Né? Vamos estar, a partir de amanhã, no Museu Carlos Ritter, levando um pouco dessa nossa produção conjunta do Progral, do
programa de pós-graduação, do GEGRAD, do Grupo de Estudos e Aprendizagem em Gráfica Digital e do NEAB, do Núcleo de Estudos de Arquitetura Brasileira. Então, a minha fala teve essa intenção de mostrar um pouco para vocês essa nossa relação com a comunidade, com a regionalização, e de como a gente vem pautando essas discussões do patrimônio na formação dos arquitetos e urbanistas. Acho que era isso. Obrigada. Obrigada, Aline. Vou fazer uma fala final só para fazer um encerramento muito rápida. Na verdade, é uma provocação baseada numa conversa que eu tive poucos anos atrás com um encanador dentro da minha casa. Então, ele tinha ido lá para colaborar com um problema de encanamentos que eu tinha na minha casa. Em determinado momento da nossa conversa, ele me questiona assim: puxa, já imaginou como seria legal se Pelotas ainda tivesse os bondes? Como seria turístico, né? Seria um atrativo, seria toda uma... O que ele imaginava, assim, uma movimentação dentro da cidade se ela ainda tivesse os bondes. Eu olhei para ele e disse assim: pois é, mas é que no momento que os bondes estavam decadentes, não teve ninguém para pedir, né, para estudá-los, para pedir que eles permanecessem na cidade. Então, acho que um pouco da ideia, né, da questão da formação, dos acervos, dos estudos que a gente faz, eles vêm em prol disso. É uma pena que, naquele momento dos bondes, não houve quem pudesse, né, lutar por eles, mas ainda tem muita coisa pela qual a gente ainda pode lutar na cidade. Me pediram para te entregar um presente, então, em agradecimento pela tua fala. Eu vou pedir mais uma salva de palmas, então.